com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus, dos passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos telespectadoras e telespectadores, a proteção e as bênçãos, de modo especial, do Cristo ressuscitado, a todas as telespectadoras e telespectadores, que neste momento, Padre Pedro José Keller, diretamente do estúdio da TV Premier, TV São José, onde durante tantos anos procuro sempre levar uma mensagem, tanto quanto possível, de esclarecimento, retirando dúvidas e colocando pontos importantes da religião católica. Agora, pois, na terça-feira passada, falando sobre as celebrações durante, especialmente, os dias da Semana Santa, quinta, sexta, sábado e domingo da Páscoa. E vamos continuar, então, colocando ainda, nós na terça-feira colocamos as situações de quinta até quinta-feira à noite. Agora veja bem, na quinta-feira santa, há 1990 anos atrás, veja, Cristo Jesus celebrou lá no cenáculo em Jerusalém a primeira e a única Santa Missa, Cristo Sumo Eterno Sacerdote, quando ele também lavou os pés dos apóstolos. Uma das coisas que muitos ex-alunos meus me interrogavam, e você também já recebeu alguma vez a explicação, quem sabe, mas eu tenho quase certeza que há alguma pessoa que neste momento não sabe por que quando Jesus chegou para lavar os pés de São Pedro teve aquela reação: tu nunca me lavarás os pés. Por que São Pedro teve essa reação? Porque pela lei mosaica, a lei de Moisés, nenhuma criança, nenhuma pessoa podia lavar os pés dos pais, ou do pai ou da mãe, ou o neto do avô ou da avó, porque eles diziam, é uma humilhação. Agora, vejam bem, São Pedro, vendo o mestre dos mestres, o Filho de Deus, Cristo Jesus, se inclinando, lavando os pés, empoeirados, sem dúvida nenhuma, desses apóstolos, os pés calejados, e ainda depois dá um beijo nos pés. Então São Pedro teve esta reação, e Cristo Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte no meu reino. Então, o que é que diz São Pedro? Então me lava completamente. Quem já está limpo não precisa passar por um banho completo. Então veja o Cristo. E o que é que Jesus disse? O que eu fiz, fazei-o, igual eu fiz. Aqui Jesus Cristo dá uma grande lição de humildade, de simplicidade. Quantas vezes Cristo Jesus, se nós abrirmos, podíamos aqui abrir a Bíblia Sagrada, diversas passagens, onde Cristo Jesus
Uma vez chamou uma criança, quando os apóstolos estavam discutindo entre si, quem vai ser o mais importante, ocupando posições importantes no poderio, porque ele julgava que Cristo Jesus ia libertar Jerusalém do domínio da escravidão, por assim dizer, do poderio do Império Romano. Então, eles discutindo quem deles ia ocupar lugares importantes, ministro disso, ministro daquele, secretário disso, secretário. Aí Cristo chamou uma criança e disse claramente: se não vos tornardes como essa criança, na simplicidade, não entrareis no reino dos céus. Veja aqui o que é que aqui apresentaram-lhe então crianças para que as abençoasse, mas os discípulos repreendiam e tal. Em seguida, vejam bem, em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade, com a simplicidade de uma criança, não entrará no reino de Deus. Em seguida, Jesus abraçou as crianças e abençoou, impondo-lhes as mãos. É isso que os sacerdotes fazem, os diáconos permanentes, os catequistas abençoando, os pais. Quantas vezes criança que não dorme, que quer ficar com a luz acesa, e quantas vezes o sacerdote dá a bênção ao diácono e a criança dorme tranquilamente, porque aí o anjo da guarda cuida da criança. Então veja bem aqui, e Cristo Jesus então, após ter celebrado a Santa Missa, ele com os apóstolos vai para o Monte das Oliveiras, e lá ele se diz para os apóstolos: ficai aqui e vigiai comigo. E ele se afastou, aí uns 40 ou 50 metros, prostrou-se e disse: a minha alma está triste até a morte. Cristo, nesse momento, sentiu também a solidão e retornou por 2, 3 vezes junto aos apóstolos, e cada vez eles dormindo. E ali ele disse: não pudestes vigiar 1 hora comigo. E quando Jesus ali estava falando, eis que chega Judas Iscariotes, que havia vendido para os sumos sacerdotes Cristo Jesus, por quanto? Por 30 moedas de prata, que era o preço de qualquer pessoa, e especialmente também de um escravo. Vejam só, Cristo Jesus sendo vendido, e os soldados prenderam Cristo. E naquele momento, o que aconteceu? Está aqui bem claro: todos caíram por terra. Se Cristo quisesse, podia deixá-los ali, prostrados por terra. Mas de modo algum. Cristo, um coração bom, coração sempre pronto para colaborar, permitiu que todos se levantassem e levaram Cristo Jesus preso. E os apóstolos, todos se mandaram. Também São Pedro, que tenha dito: mesmo que todos saírem e não te seguirem, eu não, eu vou ficar contigo. O que é que Jesus disse para ele? Antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. E nos diz a palavra de Deus que somente São João Evangelista, o apóstolo mais jovem, seguiu com Nossa Senhora e outras mulheres com Cristo Jesus preso.
para o julgamento. E São Pedro distante, longe, com medo. E depois vai lá no julgamento e lá São Pedro nega Cristo Jesus 3 vezes. E na terceira vez, Jesus olhou para ele compreendeu tudo e começou a chorar, se arrependeu. Vejam só, se arrependeu, e assim a vida toda de São Pedro, nos diz a palavra de Deus, ele chorou amargamente por ter negado Cristo Jesus. E aí começa todo o julgamento de Cristo até a madrugada, ele é supliciado, ele é especialmente flagelado, coroado de espinhos, e começa carregando a cruz para o Monte Calvário, e eles não queriam que Jesus Cristo morresse pelo caminho, por isso tomaram Simão Cireneu, um lavrador que vinha da sua lavoura, e obrigaram-no a ajudar a carregar a cruz de Cristo, e lá no Monte Calvário crucificaram Cristo Jesus. Crucificaram as 2 mãos, os 2 pés, então 4 chagas, e quando Jesus, veja bem, ao meio-dia, Cristo Jesus é suspenso entre o céu e a terra, e no meio de 2 facínoras, 2 criminosos, para dizer que Jesus Cristo, que estava em suspenso, era um grande criminoso. E ainda colocaram as iniciais das letras de Jesus, INRI, escritas em hebraico, grego e latim. INRI, o que quer dizer? Jesus, latim, Jesus, N, Nazarenos, Jesus lá passou a sua infância e a sua vida até o início da pregação pública em Nazaré. Jesus, Nazarenos, Rex quer dizer rei. Depois, Iudeorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ali Cristo suspenso, e os 2 facínoras, Dimas, passando por sofrimentos, se arrependendo, e exclamou: Jesus Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Leiam, e vocês encontrarão na Bíblia Sagrada. E o que é que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro criminoso, que o nome dele não está na Bíblia, mas se sabe por meio de outros livros da época, era Gestas. O nome dele, Gestas. Ele blasfemando contra Cristo Jesus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e tira-nos aqui, porque o sofrimento é muito grande. E o que é que disse Dimas, antes pecador e criminoso, agora, com a garantia da salvação eterna, ele disse: nós 2 merecemos aquilo que estamos passando, pelas nossas maldades, mas este inocente Cristo Jesus, que mal ele fez. Aliás, até o governador Pilatos disse: eu não encontro nenhum pecado, nenhum mal neste homem. Mandou buscar uma bacia com água, e o que é que ele fez? Lavou as mãos. Eu sou inocente do sangue deste Cristo Jesus, que vai ser derramado.
E os judeus, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E desde então eles ficaram errantes pelo mundo todo, não tiveram uma pátria. Somente em 1948 que as Nações Unidas acharam por bem também dar uma parte da Palestina, da região, para os judeus. Então, desde ali, e sempre aquela discussão, a briga palestinos contra judeus. Bem, então vemos o sofrimento de Cristo, de meio-dia até 3 horas. 3 horas, Cristo Jesus já fraco, perdeu todo o sangue e exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nos diz a palavra de Deus, e tudo está consumado. Inclinando a cabeça, expirou, morreu. E neste momento a natureza se revolta. Em plena 3 horas da tarde, tudo escuro. Os animais nunca perceberam uma coisa dessa. O mugido, o berreiro, os berros dos animais. E mortos ressuscitando. E toda uma tempestade. E o que é que disse o centurião, aquele que teve sob seu comando 100 soldados, cabos e oficiais, ele que coordenou a morte de Cristo, o que é que ele disse? Vendo a natureza revoltada, mortos ressuscitando, aparecendo para seus parentes, verdadeiramente este que acabou de morrer é o Filho de Deus. Aí Cristo ficou das 3 horas até o entardecer, e havia uma lei mosaica que nenhuma pessoa podia passar a noite suspenso entre o céu e a terra. Aí amigos de Jesus com Nossa Senhora, especialmente o senador romano, amigo de Cristo Jesus, José de Arimateia, mais algumas pessoas, foram ao encontro do governador e pediram para retirar o corpo de Cristo da cruz, e nos diz a palavra de Deus, e ele ficou admirado que Jesus já tivesse morrido, e mandou soldados, então, e retiraram o corpo de Jesus. Veja que emoção para a mãe de Cristo. Esta mesma mãe que Cristo Jesus disse: Mãe, mulher, eis aí o teu filho. E dando São João Evangelista como filho de Nossa Senhora, e todos nós estávamos aí representados. Então, Nossa Senhora, a mãe do Cristo, é a nossa mãe. E por isso, São Bernardo, grande devoto de Nossa Senhora, que viveu pelo ano 1100, dizia e afirmava: jamais se ouviu dizer que alguém que tivesse invocado o nome de Nossa Senhora, que fosse devoto de Nossa Senhora, fosse por ela abandonado. Eu tenho experiência maravilhosa. Se eu hoje, com a graça de Deus, sou presbítero, sou sacerdote, e estou muito realizado nos meus 62 anos de feliz sacerdócio que eu completei dia 8 de dezembro, agradeço as orações de todos os meus familiares, de mamãe Paulina Regina Queirich Weber, de José Augusto Brankeller de Brusque, a mamãe daqui de São Pedro de Alcântara, a oração dos meus avós, dos meus pais, dos meus manos,
de tantos familiares, de tantas pessoas conhecidas minhas, com a graça de Deus, de 46 adolescentes e jovens que começamos o estudo para o sacerdócio, depois de tantos anos de estudos, com a graça de Deus, tive essa grande graça de ser ordenado no Santuário de Zambuja Brusque no dia 8 de dezembro de 1960. Então, e agradeço as orações de todas e todos, dos meus radiovintes no programa diariamente, às 6:30 da manhã, com Jaguari e Jaguarito, e bem como também já 20 anos mais ou menos, nesse programa Mensagem de Vida, Otimismo e Esperança, aqui na TV Primer, TV São José. E milhares de pessoas da grande Florianópolis, sem dúvida nenhuma, estão em sintonia conosco. Bem, então Cristo Jesus foi descido da cruz e Maria Santíssima, Nossa Senhora, o acolhe, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Piedade. E ali logo ele é levado à sepultura, que recebeu emprestado de José de Arimateia. Vejam bem, qualquer mendigo que caminha ao lado de uma BR-101, que veio a falecer e que está ali ao lado do asfalto, qualquer pessoa que passa lá ver esse cadáver, o que é que a pessoa deve fazer? Telefonar para a polícia. E alguém da polícia vai lá, recolhe esse corpo, esse cadáver, leva para a prefeitura daquele município, e a prefeitura, o que é que faz? Coloca esse cadáver num caixão, e também ele, que ninguém conhece, é desconhecido, nem identidade ele tem consigo, mas é sepultado no cemitério ali do município, e ali ele fica durante anos e anos. Tem o seu lugar. Cristo não teve nem sequer uma sepultura. E o que é que Cristo sempre dizia? Passarei por todos esses sofrimentos. Leiam sempre os 3 últimos capítulos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e São João, e você vai ver quanto sofrimento Cristo passou. E sempre ele dizia: passarei por todo esse sofrimento, também a morte no alto da cruz, onde trouxe a redenção para todos nós, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, eu ficarei vivo. Aliás, o único caso até hoje no mundo de alguém que tivesse ressuscitado com seu próprio poder. Porque aqui Cristo comprovou que realmente ele é Filho de Deus. E ele, o que é que disse? Podem ler em Mateus, capítulo 28, versículo 18, aliás, já achei aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. E agora, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Cristo Jesus conosco sempre. E ele, então, ressuscitou, comprovando que é o Filho de Deus. E nós vivendo, seguindo a mensagem de Cristo, aliás,
Cristo Jesus também, se você abrir em São João capítulo 15, versículo 17, o que é que Jesus Cristo pede para todos e cada um de nós? Pode você abrir a sua Bíblia, capítulo 15, versículo 17, antes de ascender aos céus, retornar ao Pai, Cristo dizendo: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E Cristo Jesus deu a própria vida. Procuremos nós seguir a mensagem de Cristo Jesus, e um dia estaremos também na eternidade feliz, como se encontram na eternidade feliz. Atualmente, desde o dia da Páscoa, sempre nós rezamos aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra é uma aclamação litúrgica de alegria, formada por duas palavras hebraicas. Quais são essas duas palavras? Alelu, que quer dizer louvai, e da palavra Ia, que é uma abreviatura do nome sagrado de Javé, Deus. Então a palavra aleluia quer dizer louvai ao Senhor Deus. Eu gosto de dar essa explicação para que a pessoa saiba, senão a pessoa reza, canta, fala aleluia, aleluia, e não sabe qual é o sentido. Então, aleluia, quando você está dizendo louvai o Senhor Deus. Assim como sempre, Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, uma palavra hebraica que quer dizer viva. Viva Jesus, viva Deus no mais alto dos céus. Então, especialmente, é bom, Jesus falava hebraico, aramaico e o grego. E agora, então, a bênção da água, a bênção da saúde para todos e cada um de nós, saúde, alegria e otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, bem como a nossa prece, a nossa oração e a bênção de Nossa Senhora da Saúde em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé e voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.